O encontro de Jesus com os malfeitores na cruz. Texto básico. Lucas 23, 33 a 43. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Em São Paulo, mais exatamente na Praça da Sé, onde está a confluência das linhas do metrô paulistano, nota-se, em meio à grande agitação do lugar, uma mulher bem vestida, acabrunhada e tensa, como que ia procurar algo importantíssimo. Essa mulher, aparentemente bem ajustada, traz em seu coração o desespero, a angústia, a dor, a solidão de uma vida marcada pelos problemas e desencontros da vida. Ali estava ela a procurar por alguém que no corre-corre do dia pudesse auxiliá-la, aconselhá-la ou oferecer-lhe consolo. Abordando um senhor que passava, chorando, ela abre o seu coração expressando toda a sua aflição. O homem apressadamente responde à mulher: Minha senhora, a vida é assim mesmo, todo mundo tem problemas. Em seguida, ele vira as costas e se vai. Ao retornar, encontra outro quadro. Uma multidão perplexa, parada diante do corpo daquela mulher que se atirara, desesperada, do segundo andar da estação metroviária. Aquele foi o encontro final. Esse fato trágico pode nos dar ideia da responsabilidade que temos quando encontramos algumas pessoas, mesmo que sejam estranhas a nós. Aquela pode ser a última oportunidade. Observações ao texto. O texto tomado por base para o presente estudo encontra-se no Evangelho de Lucas, que, teologicamente, visa apresentar a pessoa de Jesus como Filho do Homem. Por isso, o evangelista, que também era médico, conhecedor profundo da realidade física humana, se detém às descrições pormenorizadas sobre os sofrimentos, angústias e necessidades humanas de Jesus. W. Wegner observa que o relato contido nesse texto é a história de dois malfeitores crucificados com Jesus, um à sua direita, outro à sua esquerda. Marcos e Mateus não apresentam narrativas sobre essas duas pessoas, apenas duas curtas referências no início e no final da narrativa sobre a crucificação. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Também os ladrões que com ele foram crucificados o insultavam. A grande particularidade de Lucas, frente aos relatos de Mateus e Marcos, é que, segundo a sua tradição, apenas um dos malfeitores insultou Jesus. O segundo defendeu-o das críticas, assumiu-se como culpado pelo castigo e implorou para que Jesus não o esquecesse quando da vinda de seu reino.
Esse texto relata parte do período derradeiro da vida e ministério de Jesus. Ele pregou o amor e recebeu como pagamento o ódio. Proclamou o perdão e recebeu a condenação. Buscou a dignidade do ser humano e foi condenado junto com 2 malfeitores. Segundo, a extensão da misericórdia de Deus. Mesmo conhecendo a injustiça humana e ainda que pudesse se livrar de tão grande sofrimento, Jesus não hesitou, pois tinha consciência de sua missão. Assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Foi ultrajado, mas manifestou misericórdia. Misericórdia que alcançou o malfeitor contrito, produzindo salvação, ainda que às portas da morte. Isso porque o nosso Deus é Deus de misericórdia. Segundo o apóstolo Paulo, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A misericórdia de Deus é proclamada através da mensagem de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O descortinar da realidade futura. Se aqueles 2 malfeitores durante a vida inteira pensaram igual, agiram de igual forma e produziram os mesmos frutos, a partir daquele encontro final que tiveram com Jesus, os caminhos deles se tornaram diferentes. Um deles optou pelo caminho do endurecimento e rejeição, enquanto o outro abraçou o caminho do arrependimento e da rendição a Cristo. É interessante observar que, ali mesmo, as reações deles já se mostraram diferentes. Um demonstrou desesperada indignação, enquanto o outro demonstrou serenidade e esperança. Para o malfeitor insolente, que extravasou sua incredulidade, e para todos os que hoje rejeitam a Cristo, o desespero presente é um sinal da realidade futura que os aguarda. Para o malfeitor contrito, que na sua condenação reconheceu o justo merecimento de seus atos, que reconheceu em Jesus o próprio Deus inocente, que reconheceu a majestade de Cristo e do seu reino, que conseguiu ver além da morte que chegava, o consolo presente que marcou esse encontro é o sinal da esperança na vida que transcende a morte. Felizes aqueles que, ao adormecer, podem ouvir Cristo sussurrando aos seus ouvidos: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Na análise de U. Wagner, ao malfeitor arrependido, Jesus lhe prometeu participação no paraíso como lugar reservado para os eleitos e eleitas de Deus, sua presença salvífica, estarás comigo, e a vigência imediata dessa promessa, hoje. Jesus é filho de seu tempo e expressa aqui uma convicção judaica amplamente difundida na época, segundo a qual, imediatamente após a morte, os eleitos de Deus iriam ao paraíso, para o aguardo da ressurreição final e da vinda do reino de Deus. Aí estão, portanto, 2 realidades distintas, podendo uma delas envolver a cada um de nós diante do encontro com Jesus. Discussão. Primeiro, diante da cruz de Cristo, pergunta-se: A. Que visão você tem de si? B. Que visão os outros têm de você? C. Que visão você acha que Deus tem de você? Segundo, há alguma diferença entre aceitar Cristo cedo ou na última hora? Terceiro, é possível ao crente ter certeza de sua salvação? No próximo vídeo continuaremos os estudos sobre os encontros com Jesus. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e pessoas que precisam aprender mais sobre a Palavra de Deus. Todas as referências bíblicas vão estar na descrição do vídeo. Que Deus nosso Senhor abençoe a todos.